Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Afinal de contas, o que é a cultura? Hoje, o Henry Durante discorre sobre o assunto. Olá, eu sou Henry Durante, sou pesquisador no campo da cultura. Eu trabalho há alguns anos nesse campo, sobretudo na pesquisa do próprio conceito de cultura e na extensão desse assunto para o campo das culturas populares e tradicionais, acompanhando há muitos anos comunidades, sobretudo comunidades afro-brasileiras, indígenas, acompanhando festas, rituais, enfim, das manifestações das culturas populares. Eu tenho um projeto que se chama Acervo das Tradições, onde eu disponibilizo parte desse acervo para consulta. Enfim, é um acervo em vídeo, fotos e áudios. Esse trabalho já resultou na edição de alguns CDs, alguns livros sobre essas manifestações das culturas populares. Em termos acadêmicos, eu venho me dedicando, desde o meu mestrado, a compreender melhor esse fenômeno da cultura, sobretudo das culturas populares. No mestrado, eu pesquisei mais o impacto das políticas públicas, sobretudo federais, nas dinâmicas dos grupos das culturas populares, né? Através de políticas de fomento, como a dos pontos de cultura, vários editais, e o que essa linguagem dos editais, das políticas públicas, o próprio papel do Estado, no que ele se choca com as dinâmicas, com as cosmovisões, com as visões de mundo que vêm das culturas populares tradicionais. Eu acredito que esse assunto a gente vai abordar um pouco hoje quando a gente trabalhar com o conceito de cultura. E no doutorado, eu pesquisei o que eu estou chamando de conceito decolonial de cultura. Então, já entrando no tema de hoje, o que a gente vai discutir juntos seria o conceito de cultura e a ampliação do conceito de cultura no recorte histórico. A gente vai abordar o conceito de cultura em algumas sociedades da antiguidade clássica, passando pelo século XVIII, século XIX, século XX, a transformação desse conceito de cultura, uma certa instrumentalização desse conceito, um pouco das abordagens aí da escola de Frankfurt, enfim, e entrando no século XX, onde a gente nota movimentos, né, como por exemplo o próprio modernismo, se apropriando, por exemplo, de conceitos como a cultura popular, enfim. E mais modernamente a gente pode falar da indústria cultural, né? Desse conceito de cultura que surge até de uma ideia, de uma simbologia agrária, né? Vamos lembrar que cultura vem do latim colere, que é de colher, que é de colheita, e vamos discutir essa ampliação dele até um conceito que se possa chamar de decolonial, mas passando por uma ideia até industrial, né, de uma indústria cultural, e logicamente discutindo também um pouco da cultura de massa, enfim. O conceito de cultura é um conceito de difícil definição. Eu diria que ele é o que nós podemos chamar de amálgama, né? E daí está toda a dificuldade
em a gente definir muito rigidamente o que é cultura. E justamente por esse sentido, né, de amálgama, ele é um conceito que tem a ver, na verdade, com toda a dimensão, as práticas sociais humanas, né? Cultura é basicamente o que define a condição humana. Seria a nossa capacidade de produzir símbolos, sobretudo essa capacidade de simbolização é o que nos diferencia, né? Nossa capacidade de através dessa simbolização, construirmos nossos rituais, nossos festejos, nosso modo de nos relacionar, nosso modo de ser, nossa relação, que vai desde as relações econômicas da sociedade, né? Quando eu estou falando do capitalismo, por exemplo, eu estou falando de um modo cultural, de relação humana, né? De práticas sociais. Enfim, quando eu estou falando no nosso sistema de transporte, quando eu estou falando, enfim, da nossa relação com o meio ambiente, por exemplo, eu estou falando de cultura, né? Se eu permito ou não que a água seja um bem comercializável, enfim, isso não deixa de ser uma relação cultural, como inclusive a gente discute nesse momento, numa visão decolonial de cultura, a relação do ser humano com a natureza. Então, cultura é um conceito difícil da gente definir muito rigidamente, e mais difícil ainda da gente desconstruir paradoxalmente, né? Então esse que é um outro desafio também que a gente vamos enfrentar na nossa fala de hoje, a construção do conceito de cultura e a sua desconstrução. Mas vamos lá. A gente pode aqui iniciar a nossa fala sobretudo a partir dos gregos, né? E curiosamente os gregos eles não se utilizaram da ideia de cultura. De acordo com Marilena Chauí, por exemplo, os gregos, mesmo sem conhecer, sem trabalhar com a palavra cultura, eles acabaram definindo um pouco do conceito de cultura que nós utilizamos até os dias atuais, né? Eles se utilizavam, ao invés do termo de cultura, se utilizavam do termo paideia. A paideia seria atribuída ao processo de formação das futuras gerações de cidadãos. Nisso eles foram seguidos pelos romanos, né? Que forjaram a nossa noção de cultura, que nós utilizamos aqui no Ocidente, embora com algumas diferenças do modo que os gregos trabalhavam essa ideia. Na Grécia, durante o período conhecido como Jônio, filósofos tais como Tarso de Mileto, entre outros, empreenderam, por meio das observações dos fenômenos físicos, dos fenômenos da natureza, um intenso processo de racionalização, baseado na distinção entre natureza e cultura. Então seria basicamente na distinção entre leis humanas e leis naturais. E essa distinção é fundamental para a construção do conceito de cultura no processo da modernidade. Essa operação se deu sobretudo por meio da construção de narrativas míticas, encarregadas de explicar como os humanos passaram do estado natural ao estado propriamente humano. Então nós temos duas narrativas míticas que são estruturantes desse processo de racionalização, né? Então nesse processo se abandona a
animalidade através do domínio do fogo, assim como o domínio da linguagem também é relacionado a esse campo do humano, né? Então, no primeiro caso, essa passagem vai se dar, como descrito por Lévi-Strauss, por meio da criação de uma lei que estabelece a diferença homem-natureza, ou seja, que estabelece um momento quando os homens abandonam a animalidade, graças ao conhecimento do fogo, ao manuseio, ao uso do fogo, né? E seu manejo, isto é, quando passam a cozer os alimentos, a construir lugares em que o fogo seja conservado, isto é, os lares, né? E iniciam processos como a forja dos metais, enfim. Então, esse processo de domínio do fogo, ele está simbolizado na narrativa de Prometeus. Então, seria uma dessas primeiras narrativas, né? Desse processo de racionalização. E então, essa lei, que se transgredida, causaria a própria ruína da comunidade em si, né? E do indivíduo, por consequência. É a lei que separa o cru e o cozido, né? Lévi-Strauss ele vai trabalhar muito bem essa narrativa mítica, né? No livro que é um clássico aí da antropologia, da sociologia, enfim, né? E já no segundo caso, como também é observado por Lévi-Strauss, se trata da passagem, né, da invenção da linguagem. Isto é, quando os homens abandonam a animalidade, nota-se, né, sempre esse abandono da animalidade, então essa separação, né, do homem da natureza. Trata-se de uma cisão, né, de uma visão dualística, né? Abandonam a animalidade graças à descoberta da palavra, né, como expressão do pensamento. Então, essa capacidade de simbolizar, não é, através da linguagem. No primeiro caso, portanto, a passagem do natural ao humano é atribuída ao trabalho. E no segundo caso, a sociabilidade, a capacidade de comunicação, né, ação, como uma ação comunicativa, enfim, não é? E o seu ponto de ruptura é quando os humanos decretam uma lei que não poderá ser transgredida sem levar o culpado à morte. E isso passa a ser exigido pela comunidade se transgredido. É um tabu, né? A lei da proibição do incesto, que é desconhecida pelos animais, enfim. Então, a partir dessa separação estabelecida, a partir de leis inalteráveis, a natureza passa então a ser tida como a organização universal e necessária dos seres, seguindo uma ordem regida por leis inalteráveis. Nesse sentido, caracteriza-se pelo ordenamento dos seres, pela regularidade dos fenômenos ou dos fatos, pela frequência, pela constância e pela repetição de encadeamentos fixos entre as coisas, isto é, de relações de causalidade entre elas. Para os gregos, portanto, a natureza é a ordem e a conexão universal e necessária entre as coisas, expressas em leis naturais. Como lembra novamente a Marilena Chauí, considera-se natural tudo que existe no universo sem a intervenção da vontade e da ação humanas. Sobre esse aspecto, natureza, de um lado, distingue-se do que é efeito de uma deliberação e de uma decisão humanas, e de outro, opõe-se ao artificial. Então, o que eu quero deixar bem claro nesse momento é que no Ocidente, o conceito de cultura está firmemente, nesse momento que a gente está falando, ancorado numa distinção entre humano e natural. Então essa distinção, né? Isso que marca muito da nossa cultura no Ocidente também. A separação entre corpo e alma, né?
entre mente e espírito, enfim, a gente tem um longo processo de racionalização ocorrido no Ocidente que ocorre a partir de uma operação de distinções, né, de conceitos distintos, né, opostos aí. Pois bem, no período então que vai da Antiguidade Clássica até o início da Idade Moderna, o conceito de cultura assume esse caráter de distinção ou relação entre leis, né? Leis dos homens e leis da natureza. Um outro autor interessante nesse campo é Thompson. Ele vai destacar que, a partir do século XVI, esse sentido original do conceito de cultura ele foi estendido da esfera agrícola, a gente vai lembrar do termo latino para cultura, que é colere, né, que vem de colher, é um sentido agrícola, para o processo de desenvolvimento humano, do cultivo de grãos para o cultivo da mente, o cultivo do espírito. Entretanto, a gente pode lembrar sempre das limitações, não é? Dessa utilização do conceito de cultura enquanto resultado desse processo, porque ele acaba sendo o resultado de um processo de imposição de uma narrativa que é a própria narrativa da modernidade em si, né? Nesse momento aqui a gente faz uma distinção, a gente faz uma pausa para lembrar que o início do que a gente chama de cultura, do que a gente chama de arte, não está exatamente na Grécia, como o Ocidente constrói enquanto narrativa, né? A própria Grécia, enfim, antiga, né, que a gente se remete, ela não só se alimenta de mitos, de narrativas, de culturas, enfim, né, que lhe antecedem, como essa própria localização geográfica do Ocidente como o centro, da Europa como centro do conhecimento, enfim, ela é uma construção, ela é uma narrativa, né, que não corresponde aos fatos, às relações econômicas que havia na antiguidade, enfim, onde talvez a Europa ela fosse a parte mais longínqua do centro comercial, das trocas, enfim, do que pode se chamar de cultura. Então, certos autores, como Dussel, por exemplo, que trabalham a questão do pensamento decolonial, eles vão deixar isso muito evidente, não é? Que o que a gente chama de modernidade, enfim, ela não passa de um processo simbólico, político, discursivo, que permite que essa Europa, enfim, ela possa se expandir para outras regiões, já que se constrói dentro dessa narrativa cultural a Europa como, vamos dizer, o ápice, né, o ponto de chegada do que a gente chama de cultura. Então, isso é a modernidade, esse é o processo de construção da modernidade que o Ocidente vive fortemente. Daí as limitações que a gente tem quando a gente trabalha com esse conceito de cultura, né? Ancorado nesses processos, enfim, que na verdade são da modernidade. O que eu quero dizer, então, é que na verdade, ao invés de cultura, a gente pode trabalhar com o conceito de culturas, né? Compreendendo que a Europa e a cultura moderna ocidental, ela é um processo que no primeiro momento encobre diferenças, encobre outros povos, o que esses povos trazem de cultura, enfim, que são conceitos que, enfim, através dos tempos são tidos
como primitivos dentro dessa construção, dessa narrativa, o que não deixa de ser uma operação simbólico-discursiva que permitirá a exploração comercial, a exploração de povos, né? E esses povos eles passam a poder entre aspas, ser explorado justamente por essa construção que vai dizer que essa cultura que eles têm, no primeiro momento, nem pode ser chamado de cultura, né? E no segundo momento começa a ser chamado de cultura, enfim, mas seriam culturas menores, seriam culturas de povos bárbaros, povos incivilizados, enfim. Então, para exemplificar e trazer para o campo do que a gente está chamando aqui de decolonial, a gente pode trazer aqui o que Mignolo vai definir. Ele vai dizer que o fato de os gregos terem inventado o pensamento filosófico não quer dizer que tenham inventado o pensamento. O pensamento está em todos os lugares onde diferentes povos e suas culturas se desenvolveram. E, assim, são múltiplas as epistemes, com seus muitos mundos e modos de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica que comporta todo o patrimônio da humanidade acerca da vida, das águas, da terra, do fogo, do ar e dos homens. Portanto, o advento da modernidade, compreendida aqui sob a perspectiva decolonial, né? Ou seja, enquanto narrativa eurocêntrica, que configura o que Wallerstein denomina de sistema-mundo, e Lander de mundo moderno colonial, assim como dirá Quijano, instaura um outro lugar subalterno. Então a gente está falando aqui de uma perspectiva onde a cultura do outro ela é o lado obscuro, entre aspas, da cultura moderno colonial, né? A gente pode considerar então que só existe o pensamento, a visão moderna de cultura ocidental, porque essa narrativa constrói uma visão de uma outra cultura, né? A cultura do outro, pode-se dizer também, que seria o lado da falta, o lado subdesenvolvido dessa cultura, né? Então a gente está abordando aqui a cultura sob a perspectiva da identidade. A identidade ela só se operacionaliza, só se torna possível a partir de um outro conceito que é a diferença. E outros autores agora, mais contemporâneos também, vão trabalhar inclusive o conceito da identidade, diferença e da controvérsia também, né? Seria aí um terceiro elemento, né? Pois bem, então o advento da modernidade, então compreendida aqui sob a perspectiva decolonial, né? Ela vai trazer junto essa visão do outro ocidental, que seria esse terceiro mundo, né? A própria América Latina ela pode ser compreendida como esse outro da modernidade, esse outro que pode ser expropriado, que pode ser colonizado através desse processo moderno colonial. Então nós temos aqui como objetivo aprofundar essa discussão acerca do que a gente chama, né, de um caráter instrumental que a cultura ela passa a ter na modernidade. Nesse conceito de cultura moderno decolonial, a gente pode compreender sim que ele é um conceito, a cultura passa a ter um conceito instrumental. Pois bem, mas antes da gente discutir mais aprofundadamente se seria essa desconstrução, esse conceito decolonial, como a gente prometeu, vamos discutir um pouco mais essa evolução
do conceito de cultura, né? A gente já discutiu um pouco na Antiguidade, na Grécia, enfim, né? Houve uma apropriação também pelos romanos desse conceito, né? Já que na Grécia, como discutimos, eles não se utilizavam da palavra cultura, e sim paideia, enfim. Mas esse conceito de cultura, ele tem uma concepção clássica também, né? Que a gente pode abordar nessa ideia de ampliação. Então, como a gente já disse, durante a Antiguidade Clássica e mesmo até o início do período moderno, o conceito de cultura ele permanece praticamente inalterado, representando essa distinção ou a relação entre a natureza e a cultura, essa distinção das leis naturais e leis dos homens, né? Pois bem, do início do século XVI em diante, como destaca um autor como Thompson, esse sentido original ele foi estendido da esfera agrícola, como já falamos, para o processo de desenvolvimento humano, do cultivo de grãos para o cultivo da mente, como a gente já mencionou aqui, né? Então, a própria Marilena Chauí ela vai dizer que no decorrer da história do Ocidente, esse sentido vai se perdendo, né? Até que no século XVIII a palavra cultura ressurge, mas relacionada a um outro conceito, ao conceito de civilização. Sabemos que civilização deriva da ideia de vida civil, aqui são palavras de Chauí, portanto de vida política e de regime político. Aqui a importância da polis, da cidade, né, para esse conceito de cultura clássico, né? Então, durante o século XVIII, a cultura ela é o padrão, ou ela é o critério que mede o grau de civilização de uma sociedade. Assim, a cultura passa a ser encarada como um conjunto de práticas. A cultura passa a ser compreendida, então, como o que nós chamamos hoje, até mesmo em termos de políticas culturais ou de senso comum, a cultura ela passa a ser as belas artes. Ela passa a ser a literatura, ela passa a ser a dança, ela passa a ser as artes plásticas, enfim, né? Ela passa a ser um conjunto de ciências, de técnicas, a filosofia, ofícios, voltando a Chauí, que permite avaliar e hierarquizar as sociedades segundo um critério de evolução, um critério evolutivo. A cultura ela passa a ser uma noção de evolução espiritual, enfim, não é? Que mede o grau de evolução de uma civilização específica. Então, no conceito de cultura, portanto, se introduz a ideia de tempo, mas de um tempo muito preciso, isto é, contínuo, linear e evolutivo. De tal modo que, pouco a pouco, cultura torna-se sinônimo de progresso, uma ideia de linearidade, uma ideia de evolução contínua do espírito, né? Como Hegel vai trabalhar também essa dimensão. Avalia-se, portanto, o progresso de uma civilização, pela sua cultura. E avalia-se a cultura pelo progresso que ela traz a uma civilização. Na França e Inglaterra, em fins do século XVIII, portanto, o termo civilização, derivado da palavra civilis, era utilizado sob a influência do iluminismo para descrever um processo progressivo de desenvolvimento humano relacionado ao refinamento e na crença do caráter progressista da era moderna. A crença no progresso que o iluminismo nos traria, enfim, e que a gente não sabe no momento atual se realmente esse progresso foi, né, ele foi trazido pelo iluminismo da forma que se pensava, não é? Mas, pois bem, esse conceito era trazido em oposição à ideia de barbárie e de selvageria.
Nas mesmas Franças e Inglaterra do século XVIII, ao lado do termo civilização, é utilizado o termo cultura, ambos passando a ser confundidos com erudição e identificados com a burguesia, resultando ao longo do tempo em um processo de sobrevalorização das belas artes, como já dizemos, né? Por outro lado, em 1814, né, é bem que se diga que na Inglaterra é cunhada a palavra folklore, nós chamamos de folclore, popularmente. Essa palavra foi cunhada no sentido de definir a cultura das classes populares. Então, dentro dessa ideia de oposição de cultura, de civilização, como um conjunto progressivo de acúmulo, né, de desenvolvimento, enfim, né, do espírito, se constrói, em paralelo, um conceito para definir a cultura das classes populares, que seriam aquelas classes pobres, enfim, e muito dentro de uma ideia de que seriam pessoas que viveriam numa espécie de congelamento de culturas, enfim, que seriam mais ligadas a tradições orais, enfim, a hábitos, a permanências, saberes, vamos dizer, que já estariam ultrapassados por esse conceito de cultura de progresso, a gente pode dizer, não é? Pois bem, a esse respeito nos lembra o Thompson que na Alemanha, entre os filósofos e historiadores, durante os séculos XVIII e XIX, o termo grafado primeiramente como cultur, com C, e mais tarde esse cultur, com K, né, era usado para definir esse processo de desenvolvimento intelectual e espiritual alemão. Porém, usado para se referir a produtos intelectuais, artísticos e espirituais, nos quais, né, se expressava uma individualidade e a criatividade das pessoas, distinguindo-se do termo que significava civilização. Então a gente, na Alemanha, o culto alemão, ele distinguia, né, a palavra cultura de civilização, que talvez estivesse muito mais ligado ao que estaria acontecendo na França, né, e que tinha uma conotação negativa por isso, né, sendo associado como polidez, refinamento, refinamento das maneiras, que eram associados pejorativamente por um reduzido grupo de intelectuais de língua alemã aos hábitos e ao idioma franceses, adotados na corte. Corte essa nobiliárquica, né? E pelos expoentes da burguesia, enfim. Mais do que expressar, entretanto, o desenvolvimento intelectual ou espiritual de um indivíduo, o termo cultur para os alemães define o que é especificamente a cultura alemã. Como nota Teixeira Coelho, um grande pesquisador brasileiro do conceito de cultura, né, em contraste com o que se poderia pretensamente considerar como universal, a cultura da civilização francesa, os franceses trabalham essa noção de cultura como um conceito muito, muito particular, né, do que seria a cultura do povo alemão. O próprio Kant, citado por Thompson, define de forma emblemática a polêmica contra as classes superiores, expressa no contraste entre culto e civilização, quando afirma que tornamo-nos cultos através da arte e das ciências, tornamo-los civilizados, pela aquisição de uma variedade de requintes e refinamentos sociais. De acordo com Thompson, essa definição kantiana se refere aqui à inteligência alemã usava o termo cultur para expressar sua posição peculiar,
para distinguir-se em suas realizações das classes superiores às quais não tinha acesso. Então, nesse sentido, a situação da inteligência alemã diferia significativamente da francesa. Na França havia também um grupo emergente de intelectuais como Voltaire, Diderot, enfim, mas eles foram assimilados pela grande sociedade cortesã de Paris, enquanto que seus colegas da Alemanha foram excluídos da vida na corte. As limitações dessa concepção clássica de cultura, restritas às produções artísticas, intelectuais dos alemães, dos franceses, a própria crença progressista, né, na era moderna europeia, enfim, elas foram percebidas ainda entre o final do século XVIII e início do século XIX. Como? Nesse sentido, surgiram estudos que procuraram dar ao termo cultura um sentido mais ampliado. Então já estamos falando aqui de uma nova ampliação do conceito de cultura, né? De que forma? Na perspectiva de histórias universais da humanidade. Particularmente na literatura alemã ainda, trabalhos estudiosos como Herder, enfim, e outros, desenvolverão o conceito da história da cultura. Nessas obras, como ressalta ainda Thompson, a cultura vai adquirir um sentido de cultivo ainda, de melhoramento, de enobrecimento das qualidades físicas e intelectuais de uma pessoa ou de um povo. Expressando ainda, embora a crença iluminista, no caráter desse progresso da modernidade, né, na qual a cultura é concebida numa conotação positiva, como genuíno desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas, enfim, né? Mas a cultura ela vai passar também a ter um novo olhar para a cultura de outros povos também. Então, a cultura europeia, ela vai adquirir o status do ponto de chegada da narrativa da modernidade, porém será justamente a presença dessa cultura popular que vai trazer essa nova ampliação do conceito de cultura, né? Então, um autor como Herder, por exemplo, para ele vai preferir falar de culturas ao invés de cultura. E nesse conceito de culturas ele vai procurar dizer que essas outras culturas elas têm características particulares que definem diferentes grupos, diferentes nações, diferentes períodos da história, enfim, ainda que mantendo essa tendência iluminista no pensamento dele, né, de Herder, enfim. Pois bem, o Herder vai ter uma importância fundamental nesse trabalho, mas a cultura, então, ela passa a ser o conjunto de saberes, costumes e tradições dos povos primitivos também. Enquanto os termos para definir o acúmulo de saberes da moderna sociedade passa cada vez mais a ser civilização, né? Então a gente começa a utilizar o termo cultura para abarcar cada vez mais o que se define como essa outra cultura, e ao passo que para esse conjunto esse acúmulo de saberes, enfim, modernos, europeus, ele passa cada vez mais a ser o termo civilização, que antes era criticado pelos alemães, que utilizavam o termo culto, né? Então, a cultura ela passa a ser aquilo que, de acordo com Eagleton, por exemplo, um outro autor que a gente quer trazer, ela surge instintivamente, algo profundamente arraigado na carne, em vez de concebido na mente. Espécie de ilha dos mares do sul, lugar acolhedor encontrado pelos antropólogos para o estudo das sociedades primitivas, entre aspas, né? Tomadas como conjunto de seus mitos
rituais, sistemas de parentesco e tradições ancestrais que, por instinto, costume, devoção ou lei ancestral, funcionam por si mesmos sem a intervenção intrometida da razão analítica. Ora como uma vaga crítica da racionalidade do iluminismo, ora como uma confirmação desta. Pois, como nota Eagleton, se os hábitos de pensamento supostamente concretos e sensíveis dessas culturas apresentam-se como uma reprimenda à razão ressecada do Ocidente, os códigos inconscientes que governam esse pensamento tinham todo o rigor exigente da álgebra ou da linguística. Foi assim que a antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss pôde apresentar tais primitivos tanto como confortavelmente similares, como exoticamente diferentes de nós mesmos. Se eles pensavam em termos de terra e lua, faziam-no com toda a elegante complexidade da física nuclear. Pois bem, a antropologia, então, enquanto ciência, ela já entra nesse jogo e assim se desenvolverá como uma disciplina durante o século XIX, a partir de escritos etnográficos de estudiosos como Gustav Klein e Taylor, enfim. Tais autores vão contribuir dessa forma para o advento de uma nova ampliação do conceito de cultura, que a gente chama de concepções antropológicas do conceito de cultura, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive em termos de políticas governamentais no Brasil, uma visão tridimensional de cultura que inclui uma visão antropológica, né? uma visão simbólica de cultura ao lado de uma visão cidadã de cultura, de uma visão econômica de cultura. Essa dimensão simbólica ela sobrevive, né? Ao longo da contemporaneidade. E, pois bem, dentro então dessa contribuição da antropologia, que a gente chama de visões antropológicas de cultura, a gente vai trabalhar aqui numa concepção simbólica do termo, né? O que antes era sinônimo de conceito de civilização, ou seja, como resultado de um legado, processo de enobrecimento da mente e do espírito, que seria próprio das nações europeias, passa-se a incluir nesse estudo da cultura o estudo dos costumes, das práticas e crenças de outras sociedades que não as europeias. Então, dentre elas estão aqui Thompson, denominação de concepção descritiva e concepção simbólica de cultura. São duas concepções antropológicas, a simbólica e a descritiva. O que a gente pode ressaltar, né, dessas duas concepções? Que, assim como a concepção clássica de cultura, ela ainda sobrevive, né, essa visão de cultura enquanto belas artes, enfim, né, o teatro, a dança, as artes plásticas, enfim, sobretudo nas políticas de fomento, culturais, enfim, apoiadas nessa relação com o mercado. As concepções antropológicas, elas também têm tido valorização nessa contemporaneidade, como eu acabei de falar, na própria concepção do que a gente tinha, né, enquanto Ministério da Cultura, era um tripé onde a visão simbólica era uma dessas três partes estruturantes da cultura. Mas vamos falar um pouco dessa concepção descritiva da cultura. Então, como a gente já disse, dois dos principais expoentes desse pensamento são Gustav Klein, autor de um trabalho importante de 1843, enfim, que procura oferecer uma abordagem ampla e sistemática de um desenvolvimento gradual da espécie humana, através do exame dos costumes, das habilidades, das artes, das ferramentas, das armas, das práticas religiosas e assim por diante, de povos e tribos em todo o mundo. É importante a gente ressaltar que essa concepção, inclusive, ela vai direcionar
organizações como a Unesco, nos seus documentos sobre as culturas populares, né? As convenções, as cartas, enfim, hoje em dia se compreende que cultura é justamente isso, né? São as artes, são as ferramentas, as armas, as práticas sociais, enfim, e isso se deve muito a essa concepção descritiva de cultura. Em paralelo, na Inglaterra, Taylor ele publica o seu principal trabalho, Primitive Culture, em 1871, no qual consta essa definição clássica da concepção descritiva de cultura. Cultura ou civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costume e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. A condição da cultura, ele continua, entre as diversas sociedades da espécie humana, na medida em que é passível de ser investigada nos princípios gerais, é um tema apropriado para o estudo do pensamento e da ação humanas. Taylor. Então, portanto, nessa concepção, a cultura ela é compreendida como um conjunto interrelacionado de elementos tais como crenças, costumes, formas de conhecimento, arte, entre outros, que são adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de uma sociedade particular e que podem ser estudados cientificamente, formando um todo complexo que é característico de uma determinada sociedade, diferenciando essa sociedade de outros lugares e épocas diferentes. Portanto, essa concepção descritiva ela tem um forte caráter científico e evolucionista também do que é cultura, né? Marcado pelo positivismo reinante das correntes teóricas do período. Assim como a antropologia, a sociologia ela se desenvolve então sob essa inspiração das ciências naturais. O estudo da cultura ele vai ser baseado, portanto, nas atividades de análise, classificação e comparação dos elementos constitutivos das diferentes culturas, dissecando os todos em partes, em suas partes componentes, a exemplo da tarefa do botânico ou do zoólogo. A cultura, então, de acordo com os pressupostos metodológicos defendidos por Taylor, por exemplo, é definida como objeto de pesquisa científica, sistemática, resultado do processo de cientificação desse conceito. Como ressalta o Thompson ainda, apesar desse caráter cientificista, a concepção descritiva do estudo da cultura não prescindiu da ideia de progresso, que potencializada pelo darwinismo reinante na mentalidade da época, compreendia as culturas dos povos não europeus como estágio inicial ou intermediário na escala do desenvolvimento, em direção a um estágio mais avançado que seria a cultura europeia. E é essa então a narrativa da modernidade a qual se opõe o sentido decolonial de cultura, não é? Agora a gente vai dar um salto, já que a gente esteve falando, né, desse processo de formação da própria antropologia como ciência, a partir da definição dessas concepções antropológicas de cultura, descritiva, enfim, a gente percebe na contemporaneidade que a própria antropologia ela começa a se repensar enquanto ciência e, logicamente, que a definição do que é cultura ela está muito na causa dessa que a gente poderia definir como uma crise na ciência, crise na modernidade, enfim, crise dessas promessas que o desenvolvimento iluminista traria para a sociedade ocidental, enfim. E essa contribuição
esse conhecimento que vem dos povos, antes considerados como primitivos, entre aspas, enfim, ele vai ser fundamental para que a gente repense todo o nosso sistema cultural, né? E isso passa também pelas artes, pela ciência, e eu diria que o que está causando essa crise, enfim, é muito essa solidez, né, que se tinha nessa ancoragem do conceito de cultura, nessa separação clássica entre as leis naturais e as leis dos homens, enfim. A antropologia, e acho que a antropologia brasileira, inclusive, tem uma contribuição bastante grande nisso, na obra, por exemplo, de Eduardo Viveiros de Castro, enfim, ela vai trazer, através do perspectivismo, uma possibilidade de uma nova ampliação no que a gente chama de cultura. Os indígenas amazônicos pesquisados por Viveiros de Castro, Carneiro da Cunha, enfim, eles operam de uma outra maneira a relação, né, entre eles e a natureza. E essa outra maneira é uma maneira que não distingue, né, o ser humano, né, do ser natural, né? Essa separação clássica entre corpo e espírito, mente, enfim, ela vai acontecer de uma forma oposta, muitas vezes, né? E essa que a gente pode chamar de essa coisa indissociável, né? Essa relação indissociável entre o homem e a natureza, que está presente nesse pensamento indígena amazônico, que a antropologia vai chamar de perspectivismo, enfim, ela vai ser a base para revoluções, né, no pensamento cultural. Também na questão da identidade e da diferença, a gente vai ter uma revolução a partir de correntes sociais e de pensamento, enfim, que vão procurar expandir as fronteiras do que antes eram identidades muito fixas, né? Se você questionasse para uma pessoa do século XVIII, XIX o que ela teria uma resposta muito segura, muito concreta, né? Em termos do seu lugar definido pela sociedade. Ao passo que, da contemporaneidade, esses movimentos procuram alargar, criar identidades de fronteira. São movimentos LGBT, movimentos feministas, movimentos que há correntes que chamam de identitários, por exemplo, né? Que colocam em oposição ao que a modernidade definiu como narrativas muito sólidas de nação, enfim, né, de progresso, né? Hoje em dia a gente tem essas grandes narrativas sendo questionadas por essas narrativas pós-estruturalistas, vamos dizer assim, e em paralelo esse questionamento, né, dessa distinção entre homem e natureza. O que a gente vai ter então são processos políticos, simbólicos, linguísticos que vão questionar o próprio conceito de cultura, ancorado nessa separação, nessa distinção clássica. A gente vai ter um questionamento também no contexto do próprio conceito de identidade fixa. As identidades passam a ser identidades móveis, cruzamentos de fronteiras. As pessoas elas podem se definir de um jeito a partir de uma situação e imediatamente, a partir de uma nova interpelação, elas podem optar por uma outra identidade. Numa hora elas podem optar por uma identidade, por exemplo,
racial, mas algum interpelamento, questionamento pode fazer com que, mesmo a partir do elemento racial, mas o elemento sexual possa chamar mais forte, não é? Em termos políticos, isso vai ter uma grande reverberação nesse outro colonial, que somos nós, no caso a América Latina, em oposição a esse processo de colonialidade imposta ao continente, que nos coloca como esse lugar subalterno da modernidade, enfim, que pode ser colonizado porque nossa cultura seria inferior, nossa arte seria inferior, a nossa música, a nossa dança, enfim, o nosso povo. Porque o que seria superior seria esse estágio último de chegada, que seria a modernidade moderna, modernidade colonial europeia, enfim, passamos a construir uma outra narrativa que se opõe a isso, né? Essa narrativa do capitalismo, da modernidade, da racionalidade, enfim. E chegamos no momento atual com experiências muito interessantes em países como Bolívia, Equador, por exemplo, que vão construir um sentido de cultura que eu tenderia a chamar de um conceito decolonial de cultura. Esse conceito ele é ancorado justamente na não distinção, né, entre homem e natureza. Essa distinção que ancorou, que estruturou todo esse conceito de cultura desde a antiguidade, passando pela modernidade até bem recentemente. Essas novas experiências decoloniais, vamos dizer assim, elas nos trazem novas perspectivas, né, em termos de política, em termos de construção da ideia de pessoa, enfim, e dão respostas a problemas, né, que essas promessas de progresso ou de desenvolvimento nos trouxeram, que foi a destruição dos sistemas naturais, dos rios, do ar, enfim, a partir de uma ideia de super exploração da natureza, né, ilimitada, enfim, da super exploração do trabalho. Então, ancorados em sistemas de pensamento, cosmovisões de povos ancestrais andinos, por exemplo, se constrói nas constituições da Bolívia, do Equador, enfim, novos sistemas políticos, onde a natureza ela passa a ser considerada um bem, né? um sujeito de direito. Então se reconhece a Pachamama como um sujeito de direito público, né? Ou seja, a própria Mãe Terra ela passa a ser reconhecida como um sujeito, assim como uma pessoa. Por quê? Porque se trabalha numa visão de que não existe, não pode haver uma distinção entre o ser humano e a natureza, como proposto pelo conceito clássico de cultura. Na verdade, entende-se que nós somos indissociáveis, né? E que dentro dessa visão a natureza tem tanto direito quanto nós, seres humanos, de se perpetuar, de se reproduzir. Portanto, os rios não podem ser poluídos, a água não pode ser comercializada da forma que é, né? A terra tem que ter o direito de ser reconhecida e de se perpetuar, de se reproduzir. E isso também é cultura, isso também é um conceito de cultura, não é? O que está na base desse pensamento, dessa revolução política, são cosmovisões, são visões ancoradas na ancestralidade, na visão dos povos tradicionais do continente. Então isso é o que eu considero de mais contemporâneo, de mais moderno, né? Está dentro de um pensamento de uma plurinacionalidade, de um reconhecimento de que a nossa nação ela não é única, como quer muitas vezes dizer, né?
essa narrativa da modernidade europeia, que nós teríamos como ponto de chegada chegar na cultura hegemônica, enfim, né? Isso quer dizer que nós somos vários, somos distintos, somos diversos, e essa visão está muito ancorada agora nessa quebra, né? Dessas distinções, então, numa nova visão que une homem e natureza através de uma nova visão de cultura. Eu espero que com isso a gente não tenha esgotado o tema, muito pelo contrário. Eu não tratei aqui, por exemplo, de cultura de massa, né, da indústria cultural, enfim, nem das relações dessa cultura de massa com as culturas populares, com o que a gente chama de cultura erudita. E seria fundamental a gente compreender que essas visões, elas não são... elas se intercomunicam o tempo todo, né? O que a gente chama de cultura de massa, enfim, muitas vezes a cultura popular está interrelacionada ali por disputas simbólicas, né? Que as classes populares também, onde elas teriam todo o interesse disputando o espaço público, né, enfim, disputando o que é cultura de massa, o que é cultura, e acho que seria um assunto para outras e outras conversas, enfim. Como eu comecei a dizer, o assunto cultura é um assunto que não é possível se esgotar, porque afinal de contas ele diz respeito a todas as práticas humanas. Então o que a gente fez hoje foi um pequeno recorte desse assunto. A gente tratou de simplesmente de alguns momentos onde a gente pode identificar uma mudança, uma ampliação do que a gente chama de cultura. Eu espero, enfim, que a gente possa levar essa discussão para nosso dia a dia, nosso pensamento, nosso fazer acadêmico e profissional, enfim, e a gente possa pensar outras formas também de pensar o próprio termo cultura a partir dessa pequena provocação que eu tentei fazer aqui e trazer para esse nosso encontro. Então eu espero que essa discussão tenha sido proveitosa, espero ter deixado alguns pontos de reflexão, algumas provocações. E, enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade e que esse diálogo continue, porque afinal de contas cultura é um termo que está sempre em evolução, está sempre em construção e em desconstrução. Obrigado a todas, a todos, todes, e espero vê-los em outras oportunidades. E aí, curtiu? Deixe a sua pergunta ou seu comentário que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.